Feche os olhos por um instante e pergunte-se: que tipo de vida você está construindo? E ela é fruto da sua vontade ou das circunstâncias que você aceitou como inevitáveis? O mundo não é gentil com os sonhadores passivos. Ele é esculpido por mãos que ousam ver, antes mesmo de tocar. Por mentes que constroem castelos na clareza da visão, antes de fincar uma única pedra na realidade. A história não se curva aos que esperam. Ela responde aos que veem primeiro. E esse dom, essa força, essa ferramenta silenciosa e poderosa, se chama visualização. É mais do que imaginar. Visualizar é ativar um mapa interno tão vívido, tão sensorial, tão inevitável, que o universo inteiro começa a conspirar para manifestar o que você já vê como certo. Não é mágica, é uma ciência da mente. É Edison vendo a lâmpada acesa em sua mente, enquanto o mundo ria de sua obsessão. É Walt Disney enxergando castelos onde só havia pântano. É Carnegie, pobre e sujo, visualizando-se entre os homens mais influentes do século. Eles não estavam esperando o momento certo. Eles estavam criando-o, moldando-o, sentindo-o, até que o mundo não tivesse outra escolha senão se curvar à sua visão. Mas essa capacidade, esse dom de ver antes de viver, exige mais do que desejo. Exige um pacto silencioso com a clareza. Porque, sem clareza, sua mente se torna um campo de batalha entre impulsos e distrações. A visualização não é delírio, não é devaneio, é arquitetura mental. Você não está escapando da realidade. Está arquitetando uma nova. Você não está fugindo do presente, está semeando o inevitável. Você quer mudar sua vida? Comece mudando as imagens que você permite ocupar sua mente. Porque tudo o que você repete visualmente, intensamente, emocionalmente, você começa a atrair. Essa não é uma lei metafísica, é uma mecânica neural. Seu cérebro começa a buscar oportunidades, soluções, caminhos que antes estavam invisíveis, porque você estava cego para eles. A clareza desbloqueia a percepção molda a ação, e a ação, repetida com intenção, constrói o impossível. Mas há uma tragédia silenciosa nas almas perdidas. Elas veem apenas o que o mundo já construiu. Elas se alimentam das migalhas do realismo, confundindo isso com sabedoria. Não há sabedoria em aceitar uma vida que não inspira sua alma. Não há honra em morrer com os sonhos ainda não nascidos. Você foi feito para mais, e no fundo, você sabe disso. Há uma parte sua que não se cala, não se rende, não esquece. Essa parte é a faísca, é a visão não polida, é o seu eu maior, esperando que você o veja com força suficiente para que ele possa nascer. Mas para que a visualização funcione, ela precisa de direção. Clareza não é rigidez, mas é foco. É saber o que você quer com tal precisão que qualquer distração se dissolve. A mente vagueia quando a visão é fraca. Mas quando você decide, quando você diz, é isso que quero, é assim que me vejo, é assim que eu me sentirei ao conquistar, o mundo interior começa a se alinhar. Você começa a agir diferente, falar diferente, pensar diferente. E o mundo responde. Não se trata de fechar os olhos e esperar. Se trata de ver com tanta clareza que o corpo se move com convicção. O que você vê mentalmente, você começa a construir fisicamente. Mas aqui está o segredo que poucos têm coragem de encarar. A clareza dói. Porque ela exige que você abandone desculpas.
Ela te força a encarar o fato de que você sempre soube o que queria, mas teve medo de assumir. Clareza revela a mediocridade confortável. Clareza destrói as zonas de conforto com a brutalidade da verdade. E você precisa decidir: vai viver na névoa das possibilidades ou vai caminhar no fogo da decisão? Vai continuar esperando que a vida seja gentil ou vai encará-la com a força de quem já a moldou mentalmente 1000 vezes? Porque a mente treinada na visualização se torna implacável. Ela não negocia com o acaso. Ela não se curva à dúvida. Ela cria, e cria com paixão, com propósito, com uma intensidade que consome qualquer obstáculo. E então entra a crença. A crença não é um pensamento positivo. Não é otimismo frágil. É uma força interna inquebrável, cultivada no solo da clareza. Quando você vê e sente seu futuro como certo, a crença se torna inevitável. E com a crença, vem a disciplina. Porque quem acredita de verdade, age. Quem vê com clareza, não adia. Quem sente seu destino, não procrastina. Eles constroem um tijolo por dia, um hábito por vez, com a certeza brutal de que o que foi visto será vivido. Não há ninguém vindo para te salvar. Nenhuma resposta mágica. Nenhum momento perfeito. Há apenas você, sua visão, e o que você está disposto a fazer por ela. E se você estiver disposto a imaginar, com detalhes quase insanos, o que você quer. Se você for capaz de ver a textura, o cheiro, o som da vida que deseja, então, meu amigo, você já começou a mudar o seu destino. Porque é assim que tudo muda. Primeiro na mente, depois no mundo. Agora escute com o coração, porque estas palavras não são apenas para serem ouvidas, são para serem absorvidas, sentidas, gravadas no núcleo do seu ser. O mundo externo é apenas um reflexo distorcido do que acontece dentro de você. Tudo o que você busca conquistar lá fora, primeiro precisa nascer aqui dentro, no teatro da sua mente. A visualização é o ensaio da realidade. E todo mestre, antes de se tornar lenda, primeiro se tornou visionário. Veja Henry Ford. Ele não apenas visualizou um carro acessível ao cidadão comum, ele o viu com tal convicção, tal clareza, que arrastou uma indústria inteira para fora da era dos cavalos. Enquanto outros riam, ele via. Enquanto outros hesitavam, ele construía. E foi isso que o diferenciou. Não sua genialidade técnica, mas sua visão inabalável, sua crença ardente no invisível. A mente dele já vivia no futuro que ele escolheu criar. O presente só teve que alcançá-lo. A visualização te torna um profeta do seu próprio destino. Não um adivinho, mas um escultor. Alguém que olha para a matéria-prima da realidade, as limitações, os fracassos, os erros, os medos, e ainda assim consegue ver uma escultura magnífica esperando para ser revelada. Isso exige coragem, exige paixão e, acima de tudo, exige responsabilidade. Porque quando você enxerga com clareza, você não pode mais fingir que não sabe o que quer. Você não pode mais se esconder atrás da confusão. A clareza expulsa a fuga. E com isso, vem a dor. Mas também vem o poder. Quando você se vê vivendo seu propósito, agindo com disciplina, cercado pelas conquistas que antes pareciam impossíveis, algo dentro de você muda. Uma nova identidade começa a emergir. Uma identidade não baseada no que você foi, mas no que você decidiu se tornar. E é isso que a visualização desperta. Não apenas objetivos, mas identidades. Você para de agir como alguém que quer ter sucesso e começa a agir como alguém que é sucesso.
Você deixa de se comportar como alguém que sonha em liderar e passa a andar como um líder. A visão é a semente da nova versão de si mesmo. Mas cuidado, a visualização não é indulgência, não é um escape. Ela é preparação. É uma simulação mental com implicações reais. É o laboratório interno onde se testam decisões, onde se constroem respostas emocionais, onde se ensaia a grandeza. E quanto mais você visualiza com intensidade emocional, mais o seu cérebro acredita. Ele reconfigura seus circuitos, suas respostas automáticas, seus medos e sua autossabotagem. Você começa a agir como alguém que já venceu, não por arrogância, mas por familiaridade. Você já viveu esse futuro tantas vezes em sua mente que o fracasso se torna estranho, a dúvida vira ruído, a desistência impensável. E é aí que você se destaca. Porque enquanto o mundo se guia por motivação, você se move por visão. Enquanto os outros precisam de resultados para acreditar, você acredita antes dos resultados. Você não precisa ver para crer, você crê para ver. A clareza te liberta. Ela rasga o véu do um dia e te traz para o agora. E nesse agora, você percebe que a única coisa entre você e a vida que deseja é o que você está disposto a visualizar com fervor, agir com disciplina e proteger com garra. Porque o mundo vai tentar te distrair, vai tentar te seduzir com atalhos, vai rir da sua fé. Mas nada disso importa se a sua visão for clara como o sol e firme como a rocha. E a ação? A ação é a prova da visão. Não existe visualização verdadeira sem movimento. Não existe fé legítima sem obra. A cada passo dado com intenção, você envia uma mensagem ao universo e a si mesmo de que está pronto. Você deixa de esperar e começa a provocar. Você para de reagir e começa a construir. E então, os ventos começam a mudar. As portas, antes trancadas, começam a ceder. As conexões certas aparecem. As ideias certas surgem. Não por coincidência, mas por alinhamento. Mas não se engane, não será fácil. Você vai duvidar, vai cair, vai falhar. E é aí que entra o próximo nível da visualização: a resiliência. Você não visualiza apenas o sucesso, você visualiza o processo. Você vê os obstáculos e se prepara para superá-los. Você antecipa as quedas e visualiza sua própria força em se levantar. Porque quem só imagina o resultado final se frustra com a realidade. Mas quem visualiza o caminho inteiro, caminha com sabedoria. E nessa jornada, a gratidão é seu combustível invisível. Quando você se vê vivendo seu sonho com tanta clareza que sente gratidão antecipada, você muda seu estado. Você se conecta ao que ainda não existe com a força de quem já é dono. E isso é poderoso, porque a gratidão pela visão já vivida na mente acelera sua manifestação. Ela reduz o medo, dissolve a ansiedade e reforça a certeza. Você não está pedindo, está agradecendo por algo que já reconhece como seu. Essa é a mentalidade dos construtores de impérios, dos gênios que moldaram séculos, dos líderes que não se contentaram em seguir caminhos. Eles os criaram. Eles não se ajoelharam diante da realidade atual. Eles a visualizaram de joelhos diante da nova realidade que ousaram imaginar. Você pode ser essa pessoa, mas precisa decidir. Vai viver no piloto automático das velhas imagens internas? Ou vai tomar o controle do projetor da sua mente e começar a exibir todos os dias o filme da vida que nasceu para viver? Então respire fundo e veja. Veja-se acordando com propósito, com uma chama nos olhos, com o coração pulsando, não por obrigação, mas por direção.
Veja-se caminhando como alguém que já conhece o caminho, mesmo que os passos ainda sejam incertos. Veja-se olhando no espelho e reconhecendo o guerreiro, não perfeito, não inabalável, mas comprometido, desperto, vivo. Sinta essa imagem, não como um desejo distante, mas como um lembrete de quem você sempre foi por dentro, antes de o mundo te convencer a se esquecer. Porque a verdade é brutal e libertadora ao mesmo tempo. Você não precisa se tornar algo novo. Você precisa lembrar quem você é quando a visão é clara, quando o medo se cala, quando a sua essência finalmente assume o volante. E isso não acontece por acaso. Acontece por repetição, por decisão, por visualização diária, intencional, detalhada. Não é um exercício espiritual, é um compromisso existencial. A mente é moldável, sim, mas apenas sob pressão constante. É como aço forjado no fogo da repetição. O que você vê todo dia, sente todo dia, acredita todo dia, você acaba se tornando. E isso vale tanto para os sonhos quanto para os pesadelos. Se você se visualiza falhando, perdendo, sendo rejeitado, adivinhe, seu corpo responde com ansiedade, sua mente paralisa, sua alma murcha. Mas se você se visualiza vencendo, mesmo sangrando, mesmo suando, mesmo tropeçando, mas vencendo, então tudo em você se alinha com essa verdade. Você já viu um atleta antes de uma prova importante? Ele está lá, olhos fechados, quieto, respirando fundo. Ele não está apenas descansando, ele está correndo a corrida em sua mente. Está visualizando cada passo, cada curva, cada respiração. Ele sente a dor, o esforço, o cansaço e ainda assim se vê vencendo. Quando ele pisa na pista, o corpo já correu aquela prova dezenas de vezes. É isso que você precisa fazer com sua vida. Correr, viver, vencer. Na mente, primeiro. Depois, inevitavelmente, no mundo. E não importa onde você esteja agora. Não importa o quão longe pareça estar da vida que deseja. O ponto de partida nunca foi o problema. O problema é a falta de visão. A maioria morre andando em círculos, não por falta de capacidade, mas por falta de clareza. Porque uma mente sem visão é como um navio à deriva, poderoso, mas sem rumo. Mas com uma visão clara, até os ventos contrários ajudam, porque agora há direção. Agora há propósito. E propósito não é um destino, é uma forma de caminhar. É saber o porquê dos seus passos. E quando você tem esse porquê, você aguenta qualquer como. Nietzsche disse isso. Hill viveu isso. E você pode provar isso. Mas tem que decidir. Tem que ver com tal intensidade, tal precisão, tal paixão, que a visão gruda na alma. E quando ela gruda, ela guia, mesmo nos dias escuros, mesmo quando tudo parece ruir. Porque a visão verdadeira não é frágil, ela é um farol. E mesmo em meio à tempestade, ela te puxa de volta ao caminho. A disciplina nasce daí, porque quem vê claramente age diariamente, não por motivação momentânea, mas por convicção inegociável. Você se levanta não porque sente vontade, mas porque é isso que a sua visão exige. Você estuda, treina, se sacrifica, não porque alguém está te cobrando, mas porque você viu e agora não consegue mais ignorar. A clareza gera obsessão, e a obsessão disciplinada transforma destinos. Mas até mesmo a obsessão
precisa de flexibilidade, porque o caminho muda, a estrada curva, os planos falham. E é aí que entra a adaptabilidade, a arte de manter a visão, mas ajustar a rota. Thomas Edison não falhou 1000 vezes. Ele descobriu 1000 formas que não funcionavam, porque sua visão era maior que qualquer contratempo. Ele não estava preso a um método. Estava casado com um destino. E esse é o segredo. Seja inflexível com a visão, mas maleável com os meios. O que importa não é como você chega, é que você chegue. E para isso, você precisa ser mais do que motivado. Precisa ser resiliente. Precisa ser aquele que, mesmo caído, olha para o céu com os olhos ainda brilhando. Porque já viu demais para desistir. Já sentiu demais para voltar atrás. E mesmo quando ninguém mais acredita, você continua. Porque você não depende de aplausos externos. Você se alimenta da imagem que carrega dentro. E essa imagem é sua âncora, sua bússola, sua chama. Você já não é mais guiado por circunstâncias. Você é guiado por visão. E isso é liberdade. A liberdade de não ser mais escravo do ambiente, de não se curvar diante do medo, de não implorar por permissão para viver a sua grandeza. A visualização te liberta porque te mostra que você já tem tudo o que precisa. O dom de imaginar com clareza, de agir com intenção e de persistir com fé. Esse é o jogo dos grandes, dos que marcaram a história, dos que quebraram correntes invisíveis e moldaram o invisível até que ele se tornasse concreto. Você está entre eles, ou pode estar, mas primeiro, você precisa ver. Então agora, ouça com o espírito, porque o que vem a seguir não é uma conclusão, é um chamado, uma invocação à versão mais audaciosa, mais íntegra e mais visionária de quem você é. Porque agora não se trata mais de teoria, não se trata mais de inspiração momentânea. O que foi dito aqui, se ecoou dentro de você, é porque a semente já estava plantada. A visualização que você busca não é algo que você precisa criar do zero. Ela está aí, silenciosa, pulsando, esperando, apenas esperando que você tenha coragem de olhar. Você veio a este mundo com um propósito, não um propósito genérico, reciclado em frases prontas, mas um propósito seu, inegociável, intransferível. E a única forma de honrar esse propósito é visualizando-o com tanta clareza que ele comece a viver antes mesmo de acontecer. Você precisa ver o que ninguém vê, acreditar no que ninguém ousa, agir quando tudo parece incerto. Porque é nesse terreno da incerteza que os construtores de futuros se destacam. Você acha que foi coincidência Abraham Lincoln suportar cada fracasso político com os olhos firmes na presidência? Você acha que foi sorte Walt Disney manter sua visão depois de falir, ser traído e dormir em bancos de praça? Não. Foi clareza. Foi visualização. Foi aquela imagem interna que não se apagava, mesmo diante da escuridão externa. Eles não estavam esperando um sinal. Eles eram o sinal. Eles não esperavam que o mundo os aceitasse. Eles moldaram o mundo à sua imagem interna. Você também pode. E deve. Porque o mundo não precisa de mais gente conformada. Precisa de você. De você inteiro, desperto, com a visão afiada como lâmina e o coração inflamado como fogo. De você guiando seus dias não por rotina, mas por visão. De você construindo sua realidade não com pressa, mas com presença. De você vivendo não por sobrevivência, mas por destino. A partir de agora,
Visualize com intensidade, com frequência, com propósito. Acorde todos os dias e reveja a cena do seu futuro ideal, com cor, com cheiro, com emoção. Veja os detalhes, sinta o impacto, ouça a sua voz naquele futuro. Toque nas paredes daquela vida. Abrace as pessoas ao seu redor. Agradeça por algo que ainda não chegou, como se já fosse seu. E então, haja. Com disciplina, com foco, com integridade. Porque a visualização sem ação é ilusão. Mas visualização com ação é transformação. E nos dias difíceis, porque eles virão, volte à imagem. Reforce a cena. Reconecte-se ao porquê. Porque quando a dor vem, ela destrói o que é frágil, mas fortalece o que é verdadeiro. Se a sua visão for verdadeira, ela resistirá. E mais do que resistir, ela florescerá no meio do caos. Porque não é o conforto que revela quem você é a adversidade. E quem carrega uma visão clara, carrega um farol mesmo em meio à escuridão. Não existe destino mais poderoso do que aquele escolhido com clareza e perseguido com fé. A visualização é o início, a ação é a ponte, a resiliência é o caminho, e a realização é apenas uma consequência inevitável. Então pergunto, o que você vê agora? Você vê problemas ou possibilidades? Você vê limites ou horizontes? Você vê a vida como ela é ou como ela pode ser? A resposta a essa pergunta moldará cada passo seu a partir deste momento, porque, no fim das contas, tudo o que existe neste mundo, todas as cidades, todas as invenções, todas as conquistas, nasceu primeiro da visão de alguém que ousou ver. Agora é sua vez. Feche os olhos, visualize e então abra-os para construir. Porque o seu futuro começa no exato momento em que você vê com clareza suficiente para nunca mais aceitar menos do que nasceu para viver.